Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! É bom, né? É bom. É E eu bom. adorei, eu adorei o Triple X, porque Triple também tem, X é muito bom. tem também soa pornográfico, né? Porque é tudo pornográfico nessa história, né? É um filminho pornô. Esse último post que o Cláudio colocou, que conseguiu lá a história de picar papel. Quer É. dizer, Comprando vinho vagabundo e picando papel ao mesmo tempo. comprando vinho vagabundo La e Linda! picando Vinho, papel. vinho é o La Linda, né? Vinho Olha, é um vinho prender esse cara vai salvá-lo de uma meia acidente. garrafa só, pequenininho. Eu nem conheço. O que é o La Linda? Um vinho vagabundo, deve ser. La Linda é um vinho, eu acho que é chileno esse vinho. O chileno argentino é um bom vinho, mas é um vinho barato, é um vinho de. Eu Bom, só tomo vinho nacional, né? de Então, qualquer maneira, o que eu quero dizer é que é uma satisfação danada. sim. Quando você trabalha, eu me lembro, dia 27 de dezembro, eu trancado, eu estava em Nova York, você estava em Paris, o Cláudio estava trabalhando em Brasília, eu trocando mensagens, trancado no banheiro para não levar bronca da minha mulher, porque eu estava trabalhando em período de férias, falando sobre a Mossack Fonseca, que tinha sido revelada pelo Cláudio. A gente estava tratando de temas, digamos assim, eu não posso falar porra nenhuma, mas a gente estava tratando Não do fala assunto. nada disso. A gente estava tratando do assunto. Vamos falar dos fatos que estão expostos aí. Não, mas eu só estou falando um parêntese. Já é uma reunião de pauta isso daqui. Nós somos. Só que 10 mil pessoas vêm, né? Não, mas nós somos 3 jornalistas e estamos festejando o trabalho jornalístico, que foi... Você sabe que é o seguinte, a gente deu, né, isso com exclusividade em dezembro, estava ali no recesso e tudo, bom, ninguém repercutiu, mas a imprensa depois, agora em janeiro, começou a apurar o assunto. Tanto é que agora no despacho do Moro, que a gente pegou, tem nos grampos que a Polícia Federal fez dos envolvidos, tem ali a preocupação, né, da Neuci e de outros envolvidos com os contatos. Era um repórter da época que estava fazendo contato para saber justamente do triplex que a gente tinha publicado em dezembro. E aí eles ali com a preocupação acabaram também se entregando, né, e revelando. E o pessoal foi picar papel, foi destruir documentos. A vida deles, o que me dá satisfação é que a vida deles está um inferno. É um inferno. Porque eles acham que eles podem parar, e eles não conseguem e não vão conseguir. Não vão conseguir parar a Polícia Federal ou o Ministério Público. E, senhor Lula, não vai conseguir parar a imprensa não, viu? É isso aí. Ele não vai conseguir, não. E tá todo mundo em pânico da Neuci, que é a mocinha do sinal, né? Mocinha que distribuía panfletos no semáforo e virou a laranja do Bacari, ao dono da cobertura, senhor Lula. Olha, a Neuci, ela demonstra ali ter um sangue. Só uma coisa, está claro que se trata de uma mulher, porque este nome não tem É mulher, é uma mulher publicitária. Você sabe o seguinte, é interessante que é um personagem. Brincadeira, Neuci. É um personagem, a Neuci. Eu chequei a ficha. Ela era a mocinha que entregava mesmo, e daí criou. Mas saiu uma matéria. A empresa dela, eu não sei se o Cláudio sabe disso, mas a empresa dela está registrada como fotocopiadora. Quer dizer, a Paulista Plus era uma fotocopiadora. Ela fazia fotocópia de documento, provavelmente. E aproveitamos e picamos papel também, né? Exatamente. Agora que surgiu o nome dela, tem uma matéria que saiu há um tempo atrás, está na internet, chama assim As Meninas do Farol. Eu li. E é a matéria justamente da Neuci. Porque a Neuci era uma menina do Farol, uma menina do semáforo, a menina que, enfim, cada lugar te chama de um nome diferente. Mas era a menina que entregava panfleto no sinal, no Farol, e que ela resolveu montar sua própria empresa. E parece que deu muito certo. A ascensão social no Brasil, sob o PT, isso é uma prova da ascensão social do Brasil. Dos brasileiros sob o PT. Quer dizer, uma simples menina do Farol se torna dona de uma empresa, no Paraná. É fantástico. Não é classe C, é classe AAA. Né? Triple A. Triple A.
A mancada que esses caras deram, porque eles jogaram na mão de uma laranja uma offshore que tem um guarda-chuva de imóveis, todos eles muito provavelmente distribuídos para a cúpula do partido, e você pega um, pega todos. Claro, não. A Lava Jato já pegou 10 imóveis só em nome da Murray, né? Que tem vínculo direto com a Neuci. 6, 7 imóveis estão sendo alvo de busca e apreensão, foram alvo de busca e apreensão hoje. Mas são 10 imóveis, totalizam mais 5 milhões, né, os preços de compra, de registro desses imóveis, obviamente que eles valem muito mais, e isso só da Murray. A Lava Jato também já descobriu que 2 apartamentos do mesmo condomínio do Guarujá, onde o Lula tem o triplex, saíram em nome ali da cunhada, da Marice, né, que foi para o Panamá e tudo, e da mulher do Vacari. A história da cunhada já era um pouco conhecida porque ela tinha adquirido como cotista da Bancop esse imóvel por R$200 mil e tinha revendido para a OAS. Eu lembro. Quer dizer, a OAS terminou o imóvel, comprou por 200 mil e revendeu para a OAS por 430 mil reais. E a própria OAS depois foi vender esse imóvel por 300 mil reais. Então está claro que a OAS concedeu um benefício para a cunhada do Vacari. A mulher do Vacari é mais interessante ainda porque ela declarou no imposto de renda dela um desses apartamentos. Só que esse apartamento, quando a Lava Jato foi ver, está em nome de uma funcionária da OAS, uma empregada da OAS. Então, assim, corrobora perfeitamente a denúncia, quer dizer, a investigação sobre ocultação de patrimônio, sim, que é a mesma que, não é a mesma investigação, mas é o mesmo, vamos dizer assim, o crime é o mesmo. A modalidade idêntica do Lula. E por lavagem de dinheiro. O apartamento continua no nome da OAS, só que o verdadeiro proprietário é outro. A gente já vinha falando isso há algum tempo aqui. No total, eles estimam em 500 milhões de reais essa lavanderia, esse uso, quer dizer, 500 milhões em imóveis, 500 milhões em imóveis que estavam em nome da OAS, que estão em nome da OAS e que eram distribuídos entre a cúpula do PT. Bom, nós publicamos aqui, por exemplo, o imóvel em que mora o presidente da CUT, o Wagner Freitas. De quem é? Exatamente. De quem é? Em nome de quem está registrado? Da OAS. Que é outro apartamento, não é nem esse do Guarujá. Do Guarujá, um dia desse a gente publicou um imóvel que está em nome de um ex-executivo do Banco Votorantim. Eu falei com ele, ele disse que não tem nada a ver, que comprou regularmente o imóvel, etc. Mas, enfim, agora todos esses imóveis do complexo do Guarujá e do condomínio do Guarujá, dos Solares, estão sob investigação da Lava Jato. Ou seja, a OAS é uma grande faz filantropia com o movimento do sem-teto do PT, né? Exatamente. Essa gente. Agora, o que é curioso de fato, o Diogo tem razão, aí eles tropeçaram, aí eles foram amadores, né? Não só uma offshore que é um guarda-chuva para outros offshore, como também um único prédio. Eles todos resolveram ser vizinhos. É extraordinário, né? Provavelmente devido à dificuldade, inclusive, porque a Bancop estava quebrada, né? E estava sob investigação judicial. Então, provavelmente, eles conseguiram livrar uma parte para distribuir entre os companheiros, e essa parte era o edifício Solares. O que nós falamos ontem, o que é o extraordinário, e eu vou usar essa palavra aí, andaram implicando comigo porque eu uso bastante, mas eu acho de fato tudo muito... Vivemos um momento extraordinário, não há dúvida sobre isso. Mas se a gente começa a achar ordinário, a gente não faz mais nada, né? Ordinário no sentido de comum, né? Esse foi um golpe antigo, e que só veio por causa da Lava Jato. Quer dizer, gente, milhares de trabalhadores pagaram o seu dinheiro suado, a prestação da casa própria, foram engambelados por essa gente, que se diz defensora do povo. Esses sindicalistas, esses pelegos, roubaram o trabalhador. Roubaram o trabalhador, é isso que eu quero dizer. Eles roubaram no fundo de pensão, roubaram na Coop, roubaram em tudo quanto é lugar. Isso não ficar engavetado, Diogo.
O caso do Bangkok estava praticamente engavetado, esquecido. É verdade, é verdade. É um absurdo. Olha só, e a gente... Agora nós chegamos no momento cru. Este é o momento crucial. Hoje a Folha de São Paulo, dando notícia, falou OAS suspeita de lavar verba para o ex. Verba! Verba! Depois eles corrigiram para dinheiro. Eles ainda não chegaram à propina. Mas... Põe na mão do estagiário. Não é, e, obviamente, não é a OAS que está lavando. A OAS pagou. Quem está lavando é o esquema do Vacari. Claro. É interessante que a Lava Jato descobriu também o seguinte, uma certa conexão com a Lava Jato, né, em função não apenas da OAS, mas também das offshores abertas pelo mesmo escritório, Mossack Fonseca, abertas para operadores do Petrolão. Então tem lá Renato Duque, Pedro Barus, o Mário Góes, que ontem a gente mostrou, né, anteontem mostrou que é o dono do aviãozinho que o Dirceu usava. Pois é. O próprio Barusco. Eles não abriram offshores para os operadores do PT, os operadores do Petrolão. Eles abriram offshores para os operadores ligados ao José Dirceu. Sim. Então, isso significa também que é uma empresa especializada numa determinada corrente do PT. É essa aí. O Trombetta, por exemplo, no caso do Roberto Trombetta, que é o advogado, que é operador, especializado também nesse negócio que está dentro da Lava Jato, especializado em offshores, ele abriu várias offshores, ele reconheceu, a gente vai publicar daqui a pouco, ele reconheceu para o Moro aqui, em depoimento, para a Lava Jato, perdão, para a Força Tarefa, ele reconheceu em depoimento que recebeu, nessas offshores que foram abertas pela Mossack Fonseca, ele recebeu recursos sujos da OAS. Então, o dinheiro do Petrolão caiu na offshore aberta pela mesma Mossack Fonseca que abriu a Murray, que é dona do Triplex. Ontem a gente falou, falta amarrar os nós. Eles deram uma amarração geral agora. É agora um grande nó. E nós sempre dissemos o quê? Que apartamento, sítio, essa era a manifestação mais palpável do que foi feito em matéria de trabalheira na Petrobras. E eu vou lembrar uma coisa que pode ter a ver. O Diogo ainda era colunista da Veja, eu era redator-chefe lá, quando a gente deu aquela matéria sobre o dossiê do que o Daniel Dantas havia montado para ameaçar o governo na sua briga com o governo PT. E a Veja depois foi acusada de dar uma matéria sobre contas no exterior, sendo que eu mesmo rasurei o papelzinho que a gente tinha na mão, porque a gente não conseguiu provar a existência daquelas contas. A matéria foi sobre o dossiê que o Daniel Dantas havia montado. Muito bem. A conta de um certo senhor, eu me lembro bem, era no Panamá. Não sei se existe ou não existe, mas o Panamá está nessa, ó. Se foi aberta pela Mossack, então há uma grande chance de ter rolo. Bom, é isso. Eles deram hoje realmente essa investigação vai muito além. Olha, a Operação Triplex realmente fechou. Olha, o Triplex não que é do Lula, na verdade, o Ministério Público de São Paulo queria para ele, mas aí o Moro e o pessoal lá da Força Tarefa disseram: não, esse Triplex aqui é meu, né? Tá todo mundo querendo Triplex, rapaz. Porque eles estão investigando crimes federais, isso daqui é crime. Quase isso. Claro. É bom lembrar justamente essa cooperação, né? A Lava Jato, o Ministério Público de São Paulo, e aí você tem vários promotores envolvidos, não apenas o Cássio, que está com a questão do Triplex, mas outros que já investigavam a Bangkok, né, que na sua origem, eles ajudaram, auxiliaram bastante a Lava Jato em Curitiba. Então,
é uma cooperação que tem funcionado muito. Não, isso tá aí é Cláudio, porque eles já fizeram um monte de interrogatórios. Eles têm interrogatório da porteira, que diz do prédio, que diz, olha, o Lula e a dona Marisa vinham aqui visitar, a gente fazia arranjo floral. Eles têm o depois... Tinha que tirar todo mundo porque eles não podiam ter testemunha. Exatamente. Tem o depoimento do zelador, tem depoimento do engenheiro da OAS, os móveis, os armários. Então, esse material todo tem que ser encaminhado a Lava Jato, que investiga a conexão desse crime de ocultação de bens e investiga a relação desse crime com outros crimes ainda mais sérios de estelionato, de pagamento de propina, de corrupção, de desfalque. Esses todos têm de ser... Olha... Tem uma coisa interessante, tem duas coisas importantes aí. Uma é que esse imóvel, esse triplex, que é da Torre do Fundo, são duas torres, né? Ali os solares são duas torres, uma de frente para a praia, que é a que o Lula tem o triplex, e uma no fundo, que é onde está esse triplex da offshore. Esse triplex estava sendo reformado na mesma época que o triplex do Lula, né? Então, por outra construtora, mas a gente já sabe que a OAS que bancou a reforma do escritório do Lula, do triplex do Lula. Então, a Lava Jato vai se concentrar também em saber se foi a própria OAS, quem bancou e quem estava aí monitorando esse negócio. Quando Kitchens vai receber uma visita da PF já. Outro aspecto importante é justamente a busca e apreensão em cima da Mossack Fonseca, né? Porque a Mossack Fonseca ela tá envolvida, a gente mostrou já isso, ela está envolvida na Ararat, justamente na criação de uma offshore que foi controlada, foi administrada pelo Wesley Batista, né, da JBS. Ela, inclusive, essa offshore, ela é o pivô da Operação Ararat, um esquema também enorme de lavagem de dinheiro, e ela também está envolvida com outros escândalos, né, que a gente vai ao longo do dia aí, dos próximos dias, a gente vai mostrar, que tem a ver com a Argentina, com os operadores da Cristina Kirchner na Argentina, que a gente sabe que tem envolvimento com a Petrobras, com aqueles rolos da Petrobras, e com o escândalo da CBF, de direitos, né? Enfim, aquela coisa de direitos televisivos, aquela coisa toda dos mundiais, né? E das copas, inclusive copas regionais aqui. Então, Cláudio, você fica com a Mossack, porque é complicado para danar, eu fico com a Murray, que é muito mais simples, porque a Murray é o grupo do PT. Esse é o que interessa mais imediatamente. É óbvio que a Mossack, como disse o procurador Carlos Fernando também, a Mossack lavou dinheiro para outros esquemas, não só para este daqui. Então, eles vão ser capazes de pegar vários outros esquemas de lavagem de dinheiro a partir da Mossack, mas o nosso interesse imediato, só estou dizendo... Mas Diogo, esse trabalho que o Cláudio vem fazendo é muito interessante, porque é um trabalho de apuração que sai de dentro, é como se fosse um alien, né, que ele estivesse retirando de dentro do corpo. Então, é um trabalho muito interessante. Aqui eu tiro o chapéu, se eu tivesse chapéu para você, porque você começa a falar de coisas que aparentemente não têm ligação direta, né, que nos interessa, mas que acaba rendendo frutos, às vezes, depois de 2, 3 mil. Claro, as coisas, de alguma forma... Você não é o prêmio ESSO, mas você é o prêmio Petrobras. As coisas, de alguma forma, acabam se conectando, porque, por exemplo, se a gente lembrar aqui, o Diogo falou bem, né? Esses operadores, essas offshores abertas pela Mossack, são de operadores ligados ao Dirceu. A gente, inclusive, tem defendido aqui que esses operadores não entregaram ainda o Dirceu, estão protegendo o Dirceu, e que o dinheiro, né, o advogado ontem perguntou, cadê o dinheiro do Dirceu? A gente sabe que o dinheiro do Dirceu está com os operadores, né, e eles estão protegendo o Dirceu. O avião, veja bem, o avião que o Dirceu comprou, que é um desses dois aviões, né, um é do Mário Góes,
O outro avião era do Júlio Camargo, que o Júlio Camargo vendeu para o Dirceu, depois pegou de volta. Esse avião foi da empresa Ailanto, que é a empresa usada pelo Roberto Teixeira, pelo Ricardo Teixeira, perdão, da CBF, para fazer os esquemas de lavagem. Então, assim, as coisas realmente elas se conectam. Porque as pessoas, os negócios eles fazem negócio em tudo, né? O pessoal PT faz negócio em tudo. Muita gente se surpreende, por exemplo, que alguns nomes do Mensalão voltem à tona agora, tipo Lúcio Funaro, por exemplo, que foi pego, foi preso pelo Mensalão, fez uma delação premiada do Mensalão e está de volta no Petrolão. Por quê? Porque são poucas as pessoas que têm essa capacidade operacional, que têm a confiança dos agentes políticos, senador, deputado, presidente da República. Embora ele tenha feito uma delação premiada, ele ainda era uma figura que tinha o know-how. Pouca gente tem esse know-how de lavar dinheiro tão bem e de maneira tão... E o CEF foi pego foi pego Castelo de Areia, foi pego 300 vezes, delatou todo mundo e voltou a fazer negócios, porque são... Veja, ontem eu me surpreendo, quando estou aqui repercutindo as coisas, quando eu vejo o Joesley, né, que foi denunciado, fazendo um banco dele, fazendo troca de chumbo com o quê? Com o Banco Rural. Claro. Ou seja, em 2011, passados 6 anos do início das investigações do Mensalão, na cadeia até hoje. Exato. O Banco Rural, né, a controladora do banco, está trocando chumbo, quer dizer, fazendo operação ilegal com quem? Com a JBS. É um esquemão. É uma ponta desse esquemão, provavelmente. Né? Capitalização artificial, por quê? Né? Enfim. Bom, vamos ver se a Neuci... Porque o dinheiro... Porque 30% da JBS de quem é? É do BNDES. É do BNDES, exato. Vamos ver se a Neuci entrega aí o que ela sabe. Pois é, a menina do Farol podia fazer esse favor ao Brasil. Menina do Farol. Ilumine o nosso caminho, menina do Farol. É isso aí, acende o sinal verde, paque, e começa a falar. Abração, parabéns. É um farol. Não é mais. É um farol no fim do túnel, né? Não é a luz, né? É um farol. Por enquanto só tem um farol no fim do túnel. Moçada, a gente deu um banho no resto da imprensa, tá bom? Um banho. Tchau. Tchau.